Olá, meus irmãos, que bom que a gente pode estar junto mais uma vez para cultuar ao Senhor. Muito bom a gente poder estar louvando ao Senhor juntos. Eu quero te convidar para a gente louvar a Deus. O livro de Abacuque fala para nós que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que a sua vida esteja passando por problemas, mesmo que nós estejamos agora numa pandemia, mesmo que nós estejamos em confinamento, em isolamento, em distanciamento social, todavia você é convidado a se alegrar no Senhor, louvar ao Senhor, não importando as circunstâncias, o momento que você esteja vivendo, esteja sempre pronto para louvar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos de novo, do início. Perto eu quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Em todo tempo, em qualquer circunstância, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Só a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O Salmo 139 fala pra gente: sonda-me, Senhor, e me conheces, prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda e quer encontrar dentro de nós corações de adoradores prontos a ser usados por Deus.
Você está pronto a ser usado por Deus? Deixa Ele te sondar e te usar para a obra dEle, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, aí Deus vai te usar, meu irmão. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando o livro Admiração, de Paul Tripp. E nesse livro nós temos aprendido que nós somos criados por Deus para sermos admiradores dele. Só que por causa do pecado, muitas vezes nós deixamos de admirar o Criador e começamos a admirar a criatura. E quando esse desvio de admiração acontece, vários problemas surgem na nossa vida. E um desses problemas, que é o que nós vamos estudar hoje no capítulo 7, é a reclamação. Quando foi a última vez que você reclamou? Talvez tenha sido alguns poucos minutos. E muitas vezes nós consideramos a reclamação como algo comum ou algo que não é um problema tão sério assim para nós. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vemos nas Escrituras que Deus trata a reclamação com muita seriedade. Então pense um pouquinho sobre qual é o motivo da sua reclamação. Talvez você pense que reclama porque tem poucos recursos, pouco dinheiro.
Talvez você pense que reclama porque você não gosta do lugar onde você vive, ou talvez você tenha problemas com a igreja na qual você congrega. Talvez você pense que reclama porque tem problemas com pessoas, algum tipo de sofrimento, ou por causa de alguma injustiça, ou talvez porque está passando por problemas de saúde, quem sabe. Talvez você pense que reclama porque tem problemas no seu casamento, talvez no seu trabalho, com seus pais, com o seu vizinho, ou então qualquer outro tipo de dificuldade que possa surgir na sua vida. Agora, certamente essas são dificuldades reais, mas na verdade você e eu reclamamos por conta de um problema muito maior. Nós temos um problema de admiração. Então a forma como nós vemos a Deus determina a maneira como nós lidamos com os problemas. Em Deuteronômio, no capítulo 1, dos versículos 19 a 36, nós vemos um episódio na história de Israel no qual o povo reclamou. Deus havia tirado o povo da escravidão no Egito. Deus havia sustentado, protegido e direcionado o povo no deserto. E agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então espias foram enviados para ver a terra, mas por causa do relatório desses espias, o povo começou a reclamar. A terra era boa, mas haviam pessoas muito altas ali. E eles começaram então a pensar que Deus os havia tirado do Egito para que eles morressem ali naquela terra. Então olha só o que eles dizem no versículo 27. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 1, versículo 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Então, meus queridos, olha só. O povo começou a se queixar. E o problema deles não era com o tamanho do inimigo. O problema também não era com o cansaço, porque eles estavam caminhando no deserto. Na verdade, o problema deles estava no fato de que eles duvidaram da bondade de Deus. Eles dizem claramente, o Senhor nos odeia. Eles duvidaram da bondade de Deus. Eles começaram a pensar que essa dificuldade era uma demonstração de que Deus queria matá-los. Então o problema de Israel não era com as dificuldades que eles estavam passando. O problema deles era uma dificuldade de admiração. Eles foram incapazes de perceber a bondade e o amor de Deus. Então por isso, quando as dificuldades vieram, a reclamação foi uma expressão de dúvida a respeito da bondade, do amor, do poder de Deus. A reclamação é isso. A reclamação é uma falta de admiração verbalizada. A reclamação, meus queridos, é um problema profundamente teológico. Ela demonstra a nossa posição teológica a respeito de Deus na prática. Então, diante das situações difíceis, a nossa reação vai demonstrar qual é a nossa teologia. E nós estaremos respondendo, assim, 5 perguntas que são profundamente teológicas. A primeira delas é, Deus é bom? O que parece bom na perspectiva da eternidade pode parecer ruim da nossa limitada visão humana, né? Então, nesse caso, eu vou olhar para as dificuldades e vou pensar assim, olha, Deus não pode ser tão bom assim. Senão, Ele não ia permitir que eu passasse por esse problema, por esse sofrimento. A nossa visão daquilo que é bom, ela está diretamente relacionada com a visão que nós temos de nós mesmos. Então, se eu me vejo como o centro, a minha tendência vai ser de entender o que é bom como sinônimo daquilo que é agradável para mim, daquilo que é confortável, daquilo que é fácil. Então, quando vierem as dificuldades, eu vou duvidar que Deus é bom.
toda reclamação é uma demonstração da nossa dúvida da bondade de Deus. Eu vou estar dizendo, em outras palavras, Deus, aquilo que o Senhor está me dando não é bom. A segunda pergunta é, Deus fará o que Ele prometeu? Na Bíblia nós encontramos várias promessas de Deus. E elas nos foram dadas para nos dar esperança. Elas devem orientar a maneira pela qual nós interpretamos a nossa vida. Então, diante das dificuldades, olhando para as promessas de Deus, eu descanso o meu coração, porque eu estou tranquilo de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, o nosso problema não é que a nossa vida é difícil. O problema é que nós perdemos a nossa capacidade de admirar o Deus das promessas. Então, quando nós reclamamos de um sofrimento, nós estamos demonstrando a nossa dúvida, por exemplo, da promessa de Deus de que Ele estaria conosco sempre para nos ajudar, seja qual for a situação. Terceira pergunta, Deus está no controle? As promessas elas não fariam nenhuma diferença se Deus ele não fosse capaz de controlar as circunstâncias. Deus ele só pode garantir que Ele vai fazer alguma coisa nas suas promessas se Ele for capaz de controlar todas as circunstâncias. Se houver então alguma situação que fuja do controle de Deus, não vai haver razão alguma para nós confiarmos nas promessas que Ele deixou para nós. Mas o grande problema é que quando nós olhamos para o mundo, não parece para nós que as coisas estão no controle de Deus. Então nós precisamos decidir uma coisa muito importante. Nós vamos permitir que as circunstâncias digam quem é o nosso Deus, ou vamos deixar que a revelação bíblica que Deus faz nos diga como interpretar as circunstâncias. É a crença na soberania de Deus que nos ajuda a descansar nos momentos difíceis, meus queridos. Então, o que é que as suas palavras nos momentos difíceis mostram a respeito da sua confiança no controle soberano de Deus? Quarta pergunta. Deus tem o poder necessário? A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos também opera em nós. Não existe nada que deixe o ser humano mais impotente do que a morte. Quando alguém morre, não há nada que você, ou eu, ou a ciência possa fazer para resolver isso. E é esse poder grandioso de ressuscitar os mortos, o mesmo poder que atua em nós. Então, meus queridos, quando nós reclamamos de um sofrimento ou problema, nós estamos manifestando verbalmente a nossa incapacidade de confiar no poder de Deus para nos ajudar ou para usar essa situação para o nosso bem. Nós somente vamos ficar tranquilos diante das dificuldades quando nós estivermos tomados de admiração pelo poder impressionante de Deus. Quinta pergunta. Deus se importa comigo? A última pergunta ela diz respeito à convicção de que o amor de Deus é específico. Eu posso até acreditar que Deus é bom, mas será que Ele é bom para mim? Afinal de contas, Deus ele tem tanta coisa para fazer, Ele tem tanta coisa para dar atenção. Será que Ele se importa especificamente comigo? Meus queridos, nós precisamos entender que cada uma das perguntas que nós vimos antes tem relação direta comigo e com você. Deus é bom para mim. Deus cumprirá suas promessas também para mim. Deus está no controle e isso também beneficia a mim. Deus tem poder e esse poder é usado em mim. Então, meus queridos, Deus é o supremo Pai amoroso. Ele é o amigo totalmente fiel.
Ele é aquele que é mais chegado que um irmão. Ele é o único que nunca nos deixa, ele não importa o que aconteça. Ele é o único que nunca envia você sem ir junto. Ele é o nosso protetor, é o nosso guia, é o nosso defensor, o nosso mestre, o nosso salvador. Ele não zombra das nossas fraquezas. Ele nos fortalece. Ele nunca usa o nosso pecado contra nós, mas ele nos dá o perdão. Ele não tem favoritos, ele não desiste de nós. Ele nunca fica tão exausto que gostaria de poder se livrar de mim ou de você. Você pode ter certeza que Deus nunca se diverte às nossas custas e ele nunca é desleal. Então, meus queridos, esse texto aqui, desse capítulo, nos ensina que a reclamação é uma declaração de falta de fé na bondade, nas promessas, na soberania, no poder de Deus. E a solução para isso é a admiração. O nosso problema não são as dificuldades, não são os sofrimentos deste mundo. Se o nosso contentamento depende de que a nossa vida seja fácil, confortável, ou então agradável, nós não vamos ter nenhum contentamento nesse mundo. Então, meus queridos, lembre-se que a admiração produz a gratidão. A gratidão, ela gera em nós alegria e a alegria nos conduz ao contentamento. Você tem reclamado por algum motivo? E o que isso mostra a respeito da sua visão de Deus? Qual dessas perguntas que nós vimos nesse estudo você tem respondido de forma errada? Eu creio realmente que Deus é bom. Eu creio que Deus fará o que Ele prometeu. Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus tem o poder necessário. Eu creio que Deus se importa comigo. Meus queridos, se você reclamar, peça perdão a Deus. Peça também ajuda para que Deus o capacite à mudança. Peça que Deus abra os seus olhos e o ajude a responder essas perguntas de forma correta. Para que possamos assim, meus queridos, ser admiradores de Deus. E ao invés de reclamação, saia da nossa boca louvores ao nosso Deus. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus nos capacite a sermos admiradores do nosso Senhor, cheio de palavras de louvor e engrandecimento e não palavras de reclamação. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima.